Tema da noite, a tristeza de um evangelho sem cruz. Irmãos, é muito triste pensar que algumas igrejas e alguns se denominam evangélicos, mas vivem a vida cristã, tentam dizer que vivem a vida cristã, sem passar a sua experiência com Deus pela cruz de Cristo e sem tomar a sua cruz e segui-lo. Significa que isso é muito triste. Eu então trabalhei o tema hoje, a tristeza de um evangelho sem cruz. 1 Coríntios 1,18. Eu quero convidá-los a ler comigo, todos juntos, a palavra do Senhor. Vamos todos juntos? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Senhor, vem nos abençoar. Estamos indo para a última série, o último sermão desta série, e interpretando, ó Deus, e corroborando com a igreja pela liberdade do Evangelho, para que a igreja se liberte dessas escadas, dessas soluções humanas, e busque na cruz e somente na cruz o seu caminho seguro para o céu. Que hoje à noite, ó Deus, nós possamos aprender à luz da análise da carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. A tristeza que é uma igreja que, tendo conhecimento do evangelho da cruz, não assimila, não assume a cruz e faz envergonhar o evangelho e faz esvaziar da mensagem da cruz. Vem nos abençoar, Senhor. Que teu Santo Espírito passeie nesse lugar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Sendo um sermão expositivo, eu quero passar para os irmãos bastante do que seja o contexto dessa história. Os irmãos vejam que hoje de manhã o sermão foi só para explicar a linguagem que Paulo utilizou para ilustrar a cruz para os irmãos de Corinto. Uma linguagem difícil, paradoxal, mas necessária. Só de manhã gastamos mais de 50 minutos para que nós pudéssemos definir a linguagem que o apóstolo Paulo usou para levantar e erguer a cruz numa igreja que estava envergonhando o evangelho. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto, nós já sabemos disso, cristãos antigos sabem, e o visitante deve ter conhecimento disso hoje. Essa igreja de Corinto, ela vai nascer no final, de fato, da segunda viagem missionária de Paulo. Atos 18:11, você pode conferir, Atos 18:11 vai nos dizer que o apóstolo Paulo passou um ano, pastor Felipe, 1 ano e 6 meses, ele passou em Corinto. E em 1 ano e 6 meses, ele plantou a igreja. Você começa a orar para o pastor aí que está 10 anos plantando igreja e não sai nada, viu? Começa a orar, porque se Paulo tivesse que investir 10 anos da vida dele para plantar uma igreja, ele não plantaria todas, né? Que ele plantou, escreveu cartas e visitou, mesmo quando esteve preso, conseguiu chegar às igrejas. 1 ano e 6 meses ele ali passou. Ensinou, diz ele, Atos 18:11, ensinou entre eles, ele disse, a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15, diz que nesse tempo ele gerou crentes maduros e fortes. Está na mesma carta que estamos lendo, capítulo 4, verso 15. A aceitação que Paulo sabia e assumia de que ele mesmo treinou aqueles irmãos e os fortaleceu na fé. Depois de passar 1 ano e 6 meses, treinar e amadurecer esses crentes e vê-los mais fortes, Paulo os deixa. Paulo vai para Éfeso. Ele está na Ásia. E é de Éfeso que Paulo vai escrever e mandar a carta para a igreja de Corinto. Essa primeira carta, certamente, diz a Bíblia, não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ainda que nós só tenhamos duas, a primeira e a segunda carta. Você pode conferir agora, 1 Coríntios 5:9 diz que Paulo já havia escrito algum tipo de carta ou algum tratado orientando a igreja de Corinto a não ter associação com gente impura. Ele vai dizer numa linguagem muito comum, não é? A não ter associação com impurezas e pessoas impuras. 1 Coríntios 5:9. Eu não sei o que aconteceu com essa carta, nem sei o motivo pelo qual ela não consta aqui do nosso cano. Mas havia um documento circulando antes desta carta que não aparece nos textos para nós. Paulo chega a dizer isso no próprio texto. Essa carta que temos de 1 Coríntios, na verdade, é uma resposta. Ela é uma resposta de Paulo ao quê? Paulo foi consultado por uma irmã da igreja, eu vou dar o detalhe daqui a pouquinho. Essa irmã da igreja vai estar com Paulo em Éfeso e diz assim, Paulo, você ensinou muito bem, nós aprendemos muito bem, mas a igreja não está neste momento atual seguindo os seus ensinos corretamente. E nós precisamos rever entre o que você ensinou e o que a igreja está praticando
como ajustar isso. E então Cloé vai dizer a Paulo tudo que a igreja está passando com inteireza de espírito, com pureza de coração, informações absolutamente confiáveis, e Paulo então vai, ouvindo a irmã e as notícias que chegam do que está acontecendo em Corinto, ele vai discutir o quê? Os partidos da igreja, uma igreja repartida e dividida em confusões. Ele vai tratar os escândalos, e são muitos os escândalos. Eu vou dizer para os irmãos que a igreja de Corinto é, na verdade, uma igreja extremamente carnal, com pecados gritantes, e que Paulo não fez nenhuma questão de esconder, inclusive de registrar e de colocar as disciplinas pelas quais a igreja deveria tratar os escândalos. Uma igreja que estava com dificuldade de lidar com a questão judicial. Está aí a doutora Renata Voloton conosco no culto de hoje. Fico pensando, doutora Renata, como Paulo instruiu bem aqueles irmãos que estavam, entre eles, processando uns aos outros, sem sequer tratar entre eles e com a liderança da igreja o problema. E Paulo vai já no capítulo 6, ele vai de alguma forma desmontar esse comportamento e dizer que ele é totalmente contra os ensinos do Senhor e que a igreja poderia resolver internamente algumas questões antes de levar as questões a juízo. O apóstolo Paulo vai tratar também a impureza. Vai falar sobre casamento. Eu não sei bem porque tanto assunto sobre casamento, mas nenhuma carta como a carta de 1 Coríntios é tão detalhada sobre casamento, divórcio, não é isso? Estabilidade, união estável, segundo casamento. Talvez seja o nosso melhor tratado sobre o assunto, porque a igreja de Corinto devia ter, e com certeza tinha, muitos problemas. Não é problema nosso só, de nossa sociedade, mas daquela sociedade com o casamento. Paulo vai tratar sobre a questão de alimentos oferecidos aos ídolos, sacrificados aos ídolos, Come ou não come Cosme e Damião? Problema sério, Come ou não come peixe lá carne no dia da Páscoa, sexta-feira da Paixão? Come ou não come? E todo esse tipo de pergunta e todo esse tipo de questão que ainda hoje nós temos. O apóstolo Paulo escreve uma carta, doutrina a igreja e procura ensinar aqueles irmãos a lidar com questão de alimentos oferecidos e também o comportamento de alimentos. Quando você come, escandaliza o seu irmão, a questão do escândalo. O apóstolo Paulo depois vai também falar sobre a administração dos dons espirituais. E vai discutir que muita gente está usando os dons espirituais para status e não para ministério. Gente numa posição maior, numa condição maior e mais ou menos assim. Se eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Se eu não falo, eu não tenho. E esse tipo de preconceito e briga e instabilidade que parece que não mudou, hoje é a mesma coisa. O apóstolo Paulo disciplina, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, o dom mais excelente é o amor. E depois, 1 Coríntios 14, ele fala sobre a confusão do culto e organiza o culto, dizendo que no culto tem que ter ordem, porque Deus não é Deus de confusão. Que carta! Quando o povo teve lá um bate-boca sobre ressurreição, eles perderam o conceito de ressurreição e não sabiam como discutir a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, se haveria ou não ressurreição dos mortos, o culto aos mortos. O apóstolo Paulo manda a canetada lá. Doutrina, doutrina, doutrina. Essa carta é fantástica e ela precisa ser analisada, como fizemos aqui agora, para entendermos o porquê de um capítulo 1 tão forte, tão pujante, apontando para a cruz. Por quê? A dificuldade que a igreja estava vivendo chegou ao conhecimento de Paulo. Cloé visitou Paulo e disse: Paulo, a situação é grave, você precisa responder à igreja a incompatibilidade entre o que ela está vivendo e o que você ensinou e os ditames que estão na palavra do Senhor. Paulo escreve a carta e começa a tratar o maior problema da igreja: a divisão, os partidos e o fato de não observar a doutrina e praticar a doutrina. Dr. John MacArthur vai escrever o comentário a esse texto e vai dizer o seguinte: Dr. John MacArthur, o problema existe na igreja desde os tempos do Novo Testamento. Problemas eclesiásticos, problemas da igreja não são novos. O Novo Testamento diz que nossos problemas são antigos. Lá em casa continuam os mesmos problemas. Os crentes de Corinto deixaram a desejar de muitas maneiras a sua conduta espiritual e largaram sua vida e sua cultura religiosa primeira. E a primeira coisa que Paulo faz é chamar a ordem e dizer: vocês estão em discórdia e em contenda, e isso é, diz Paulo, a maior evidência de que o evangelho da cruz está sendo abandonado. Paulo sabia, irmãos, que igrejas divididas, Paulo sabia que igrejas que estão vivendo faccionadas, em facções, cheias de grupinho e panelinhas,
de partidos e subpartidos, Paulo sabe e percebe que neste momento aquela igreja está longe e absolutamente longe da unidade que a cruz de Cristo propõe aos cristãos. Os motivos para a dissidência da igreja e intrigas entre os irmãos podem ser as mais variadas. Eu posso olhar no texto e encontrar muitos dos processos de Corinto que estão vivos hoje e são a causa do problema da igreja hoje. Por isso precisamos de novo olhar para essa mensagem da cruz. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, liturgia. Enquanto um está orando, eu posso falar em línguas gritando. Enquanto um está pregando, eu posso saltar em línguas e falar concorrendo com ele. Paulo disse não. Se ele está falando em línguas, que haja o quê? Intérprete. E todo o problema litúrgico foi discutido e detalhado numa carta, onde o capítulo 14 você pode conferir do 1 até o último versículo, o ensino doutrinário para saber se comportar no santuário. Hoje eu acho que é a mesma coisa. A gente gasta tempos e tempos aqui no púlpito pregando, porque nossos irmãos e irmãs muitas vezes não sabem como se comportar nas expressões de culto. Eu vejo o esforço da Angélica, eu vejo o esforço da nossa liderança, eu vejo o esforço de muitos irmãos para que as questões litúrgicas sejam tratadas, e elas são questões de divisão. Opção política. Ih, meu irmão, aí da guerra. Eu perdi o direito, como pastor, de ser cidadão. Eu não posso botar na minha rede a minha opinião particular sobre alguma coisa, e nem é sobre um candidato, mas uma linha que alguns irmãos já concebem que só eles podem falar. Irmãos nossos aqui. Eu falei, é melhor sair de cena. E eu não estou falando de um partido e de outro, eu estou falando de uma visão de Estado ou de política, porque veja que a questão do Estado é diferente do governo. E a gente às vezes nem sabe disso. E eu, quando percebi que as coisas não estão para peixe, eu falei, se esse tipo de coisa aqui não vou acrescentar, eu falo que quando a pessoa às vezes não sabe nem ler o que você produziu, é melhor você se recolher. Mas o que eu estou dizendo? Que a igreja aqui está enfrentando, dentro da estrutura, o problema porque o que era para ser uma posição comum e de suportar e de equilibrar, é insuportável porque um irmão quer impor sobre o outro o quê? A sua visão. Perdeu-se o direito de pensar diferente. Irmãos, eu vejo quando Jesus foi entrevistado sobre o tributo e sobre o imposto, Jesus trata o assunto como uma questão primordial. Existe a religião e o Estado. E quando perguntou sobre pagar ou não o tributo, ele perguntou, de quem é a face da moeda? De quem é a face da moeda? De quem era? Aí ele disse, a César, a Deus. Nós poderíamos muito bem discutir o que é de César e discutir o que é de Deus. Mas quando eu trato de César, meus irmãos, o cara quer falar de Herodes. A opinião dele tem que se sobressair a minha, especialmente porque se o pastor então tem projeção, ele acha que a minha pode corromper ou perverter a dele ou de muitos irmãos. Não deveria, mas temos esse tipo de problema. Você diz assim, esse tipo de problema é novo? Não, é antigo. O apóstolo Paulo fala que as questões políticas estão tomando a igreja e a situação e a oposição estão em Corinto, em conflito. O conflito de gerações. Quem acha que o conflito de gerações divide igreja? Idosos e jovens, divide sim ou não? Meus irmãos, não é fácil não. Desci do culto, esses dias aí, me juntou ali um grupo mais maduro e disse, por que essa luz apagada? Eu digo, vamos acender. Aí os jovens perguntaram, por que a luz acesa? Eu falei, vamos apagar. E por que? Eu falei, vamos fechar. É um nível de tensão por coisas, perceba o que eu estou dizendo, tão pequenas, a gente não sabe bem como ajudar as pessoas. Pastor, eu quero cantar o 274. Eu falei, eu quero cantar o 471. Não cabe tudo que você quer no culto. Não, mas o jovem quer cantar o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, deixa ele cantar o Salmo 23. Ele canta o 23, você o 271. O irmão da iluminação apaga a luz, o outro acende, traga o seu celular e liga a sua lanterna. E vamos dizer, glória, glória, aleluia. O que eu vejo hoje é que nós estamos olhando para o mesmo espetáculo aqui. E eu estou tentando dizer, a introdução é longa, que nós muitas vezes parecemos demais com a igreja de Corinto, nós e todas as igrejas do mundo inteiro, por um motivo. Porque nós trazemos para dentro da estrutura questões que não deveriam ser problema, que não são tão importantes, que podem ser tratadas individualmente, muito bem, individualmente e coletivamente nós deveríamos ser aquilo que a Bíblia diz. Suportai-vos o quê? Uns aos outros e nos entendemos aqui numa grande comunidade, mas não.
os meus interesses, a minha geração, as minhas impressões, elas têm que se sobrepor a de quem? A do meu irmão. E quando abandonamos o eixo bíblico e a régua do que diz a Bíblia, então não é a Bíblia que é a régua, mas o que eu penso, o que eu acho, a espécie onde eu, então, sou a solução. Lideranças eclesiásticas. Meus irmãos, quando é liderança, então, são os insatisfeitos contra os satisfeitos, ou os insatisfeitos contra os satisfeitos. É uma guerra. ênfase ministerial. Aí é bacana, hein? ênfase ministerial. Os cristianos, jejum, oração e estudo bíblico. Só vale isso, pastor. Jejum, oração e estudo bíblico. Vigília. Essa é a pauta dos que estão espiritualizados. Aí os que estão na igreja são socializados. É o famoso CBF. Comemoração, bolo e festa. Aí o pessoal espiritualizado não quer o pessoal do CBF. Porque o pessoal quer comer bolo com refrigerante, salgadinho e festa. E o outro quer jejum e oração. E ficam discutindo se a igreja é lugar de comer bolo e festa. Eu digo também. E se a igreja é lugar de jejuar também, Jesus falou, olha, você não vai comer agora, porque tem que orar. Mas agora quando o noivo está aqui, você tem que celebrar com ele. Lembra da questão do jejum? Porque ele está vivo aqui. E é com ele vivo que nós comemos, celebramos a vida. Amém, irmãos? E ele disse mais, vai chegar o tempo de chorar e jejuar. Mas nós parece que estamos em conflito. Espirituais e sociais, ou sociais e espirituais, jogando como se os momentos não fossem compatíveis e as realidades não pudessem ser assimiladas na igreja. É bom dizer logo de início aqui que não há nada de errado, irmãos, em opinião divergente. Não há nada de errado na diversidade da igreja. Todos devemos ter as nossas opiniões e elas podem divergir. E a diversidade na igreja deve ser a coisa mais linda para o ministério do pastor e para todos nós. Mas onde está o problema? E aqui Paulo diz que a diversidade é positiva, mas a divisão é o quê? Negativa. Entenderam? A diversidade é positiva. Repita comigo. A diversidade é positiva, extremamente positiva. Eu não preciso pensar igual a você. Você não tem que pensar igual a mim. Seu candidato não é o meu, seu partido não é o meu, sua visão não é a minha, seu político não é o meu. Se eu tenho tendências para a direita e você para a esquerda, isso não diz nada. Isso é política, isso é Estado, tem a ver com esse mundo aqui. O mais importante é se na unidade espiritual, eu e você estamos caminhando com Cristo para a glória. Amém, irmãos? Porque essas coisas não devem dividir a gente. Elas têm a ver com diversidade. E a diversidade, a diferença na igreja não é crime. Deve ser respeitada, não é? Não tem esse negócio de porque está lá é pecado, porque está lá é do demônio. Isso não existe nas questões do Estado. A não ser que você está pregando homicídio, morte, está pregando distribuição de droga, mas isso aí é outra coisa. Nós estamos aqui hoje entendendo que como igreja nós somos diferentes e a diversidade, irmãos, não é problema. O problema é a divisão. A diversidade é positiva, mas a divisão é negativa. Jesus afirmou que um reino dividido o quê? Não subsistirá. Um dos problemas mais graves que o apóstolo Paulo percebeu na igreja de Corinto era divisões e partidos. E a maior evidência de que a cruz do Senhor Jesus Cristo não estava fazendo efeito é que ela era uma igreja dividida e partida. Paulo não condena a diversidade, Paulo a exalta, Paulo valoriza, 1 Coríntios 12, toda a diversidade. Paulo elogia todos os dons. Paulo caracteriza uma igreja extremamente diferente, com pessoas totalmente diferentes, e diz que somos todos um. Mas ele tem um problema: vocês não podem se dividir por causa disso. Veja o capítulo 1 Coríntios 1, versos 11 e 12. Veja o que Paulo diz, é o primeiro diagnóstico do problema da igreja sem cruz. 1 Coríntios 11, 1, 11 e 12. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, a irmã que levou a notícia para Paulo, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, mas o que, irmãos? Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e eu o quê? E eu de Cristo. Cristo é a alternativa 4. Perceberam? Tem a letra A, B, C, Cristo é a D. Eu vou tentar colocar para você como é que ficou a estrutura. O grupo de Paulo era o grupo dos gentios. Os que estão ouvindo Paulo são gentios. Paulo pregava o fim da lei e a liberdade cristã pela graça. Provavelmente o que aconteceu? Esse grupo deve ter degenerado ou distorcido a mensagem e, em vez de entender o que significa liberdade, passou a praticar o quê? Libertinagem. Como se a graça de Deus fosse o quê? Permissão para pecar. E isso muitas vezes acontece hoje. Tem calvinista
e pastor calvinista que prega no púlpito dele aqui em São Paulo, que você pode estar fazendo o que você está fazendo, vivendo o que você está vivendo. Você pode não ser santo, coisa nenhuma, que ainda assim o Senhor está ali e Ele vai te levar. Eu falei, olha irmãos, o pecado não revela a santidade. O pecado não espelha um homem transformado. Porque um homem transformado e por Deus santificado vai frutificar no Espírito e não o quê? E não na carne. A maior evidência de que ele não está na cruz são as obras do quê? As obras carnais. Mas os que são de Paulo, muitas vezes, acabaram por se desviar no conceito liberdade e essa libertinagem. Grupo de Apolo. Apolo era um judeu cristão de Alexandria. Alexandria é, na verdade, o centro intelectual da filosofia. E aqueles que são de Apolo estão fazendo do cristianismo simplesmente o quê? Filosofia. Eles estão querendo chegar a Deus através da base intelectual, dos debates e da retórica. É uma salvação pela razão. É uma salvação pelo conhecimento. E, meus irmãos, com certeza, esse tipo de ensino filosófico não vai levá-los a Deus. O terceiro grupo é o grupo de Pedro, Cefas, né? É o nome judaico de Pedro. Eles eram judeus com um profundo apego legalista. Na verdade, essa gente deveria estar o tempo todo ensinando a lei e pregando sempre para os seus irmãos um discurso que? Moralista. E, na verdade, nossa fé não é moralista. Nossa fé é graça, salvação pela graça. Mas chegamos ao último grupo e você diz assim, pastor, mas não há nada de errado agora com o último grupo, o grupo J, grupo Jesus Cristo. Se ele diz que tinha um grupo que era de Jesus, deveria ser um ponto de virtude. Mas qual era o defeito? O grupo de Jesus e que pertencia a Jesus, não dizia simplesmente que se pertencia a Jesus, mas tinha um Jesus que pertencia a eles. Eles criticavam as pessoas, apontavam o dedo para as pessoas e usavam Jesus como seu escudo protetor. Não era um testemunho piedoso e fiel, era um testemunho acusador. Quando Paulo vê tudo isso e vê toda essa confusão, meus irmãos, nós temos na igreja um grande estrago. O que F.F. Bruce comenta ao ver esta percepção de Paulo e a maneira com que ele se dirige à igreja é que personalidades, F.F. Bruce comentando o texto diz, personalidades, métodos de pregação, provavelmente ênfases doutrinárias se tornam pontos de divisão. O apóstolo deixa bem claro isso, que isso não era a vontade dele nem de Cristo. A comparação eram feitas pela congregação e a ideia era consolidar e construir uma panelinha, onde um se afastava do outro, levantando a ideia de um líder melhor ou um líder maior dentro da igreja. Nós corremos esse risco aqui? Corremos. Nós podemos ter uma divisão aqui na nossa igreja nesse nível? Podemos. Eu tenho aqui comigo o pastor Carlos Elias, pastor titular. Eu tenho o pastor Felipe Tavares. Eu tenho o pastor Adiel. Eu tenho o pastor Lucas. Eu tenho o pastor Henri. Eu tenho a Angélica. Eu tenho uma equipe grande. Daqui a pouco o pessoal pode dizer assim, eu só gosto do pastor Adiel. Porque só ele foi comer bolo de milho lá em casa. O pastor Carlos Elias está aqui há 16 anos e nunca me visitou. E ele então começa a venerar um pastor em detrimento do outro. Ele vai dizer assim, não, eu gosto do pastor Felipe. O pastor Felipe não pede dízimo, ele só pede oferta missionária. E só é certo contribuir para missões. Então eu só vou gostar do pastor Felipe, porque ele só pede dinheiro para missões, só fala para missões, só coisa boa. Ele não pede dinheiro para pagar salário de ninguém. Aí coloca lá o pastor Felipe. Né, Davi? O que eu estou dizendo aqui numa ilustração muito simples, é que se nós colocarmos as nossas bobagens, as nossas intencionalidades na relação da igreja, irmãos, logo, logo nós somos uma igreja pior do que Corinto. Você vai dizer assim, pastor, não, ser pior do que Corinto não pode. Não, irmãos, pode. Se você facilitar e se a carne entrar e se ela dominar, você será pior do que a igreja de Corinto. E você diz, pastor, o que fazer? Aí eu quero colocar o que Paulo então disse àquela igreja como grande receita para que pudesse mudar a realidade. Paulo disse, quando tudo isso aconteceu? Vamos tentar entender. Vá para o texto agora, 1 Coríntios 1:13. Quando tudo isso aconteceu, e quando todo esse mal e esse mal feito tomou a igreja e invadiu a vida das pessoas. 1 Coríntios 1, pega do verso 13 e você vai entender como a igreja se tornou esse lugar difícil, de pecados, de divisão, longe, irmãos, do que é a cruz do evangelho. Dá uma olhada. 1 Coríntios 1:13, a gente vai até o 17. Acaso Cristo está dividido? Sim, está. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Não, não foi. Foram vocês batizados em nome de Paulo? Com certeza também não. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome.
Batizei também os da casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana. Aí veja, para o quê? Não com palavras de sabedoria humana, para quê? A cruz de Cristo não seja esvaziada. O alerta de Paulo aqui é, na verdade, o sinal de perigo e é, irmãos, o raio-x do problema. Paulo orou, o Espírito Santo disse qual era o problema e ele não teve medo de dizer. O nosso problema é que a mensagem da cruz, o poder da cruz, o evangelho da cruz foi esvaziado. O nosso Jesus não está na cruz que vocês pregam, e a cruz que ele carregou e passou para vocês, ela não está sobre os seus ombros. Nós temos uma igreja esvaziada do poder da cruz. Aqui entramos no tema de hoje. Uma cruz esvaziada vai gerar a tristeza de um evangelho sem cruz. Uma cruz esvaziada vai gerar a tristeza de uma igreja que não prega a mensagem da cruz. Uma cruz esvaziada vai gerar uma geração que não vive o evangelho com a cruz de Cristo. Qual é a solução? Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Qual é a solução? Paulo deu o diagnóstico da enfermidade, mas ele já dá um antibiótico. Paulo mostrou o raio-x com a doença, Paulo mostrou o raio-x com a fratura, mas ele dá o diagnóstico da cura. 1 Coríntios 1, 10. Não sei se vai ter na tela. Se tiver, a gente pode ler junto. Vamos ler juntos? Qual é o remédio, irmãos? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros do que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quem crê no remédio, diga amém. Irmãos, que remédio maravilhoso. Que sinal poderoso e maravilhoso nós temos do nosso Deus ao olhar para esse texto e entender que o diagnóstico do Senhor e que a cura do Senhor está vindo ao encontro de uma igreja que esvaziou a cruz, mas que precisava neste momento voltar para a cruz. E você diz, pastor, como chegamos a isto? Eu vou fazer 4 recomendações e vou encerrar. Primeiro, temos que estar atentos, irmãos, sobre o perigo da nulidade da cruz de Cristo. Nós, como igreja, temos o risco hoje de anular o evangelho da graça de Cristo quando colocamos a cruz de lado em detrimento de nosso sistema religioso, de nosso modelo de ser cristão ou do nosso jeito batista de ser. Tenha cuidado. As nossas tradições, nossos costumes e nossas práticas religiosas não podem ofuscar a mensagem da cruz e a glória do evangelho. O evangelho de Cristo é um evangelho que promove unidade, não dissensão. O evangelho da cruz de Cristo promove unidade na comunidade, não divisão. Infelizmente, muitas igrejas hoje vivem o drama da igreja de Corinto. Vivem divisão, vivem facções, vivem partidos. Mas Paulo diz, acaso Jesus Cristo tem seu corpo dividido? Paulo está dizendo que essa divisão, na verdade, é absurda e mostra claramente como a igreja está dividida. Para Paulo, provavelmente a igreja achava que Apolo pregava um Cristo, que Cefas pregava outro Cristo, e que eles na verdade tinham muitos discursos de Cristo e muitos Cristos na igreja, mas não tinham a cruz do Cristo. Paulo defende a ideia de que há somente um Salvador, há somente um Evangelho, e há somente o quê? Uma cruz. E é dessa cruz que a igreja de Jesus precisa se aproximar. A igreja de Corinto se divide internamente, por quê? Porque em vez de influenciar o mundo, deixou o mundo, deixou o pecado, deixou todos os sintomas e ações pecaminosos que o mundo propõe e impõe, dominarem a igreja, as relações familiares, os casamentos e, acima de tudo, irmãos, dominar o culto e a liturgia do culto, que era uma grande confusão. O povo ia para a ceia do Senhor, uma ceia de comunhão, comia, e o outro saía com fome, sem ter o que comer, porque ninguém pensava no outro, e tão somente em si. Você acha que a cruz de Cristo está ali? Não, irmãos. Você acha que a cruz do evangelho está posta ali? Não, irmãos. Sabe por que eu estou dizendo que não? Veja o poder que a cruz de Cristo tem para dar unidade e paz à igreja. Vamos a Éfeso, a igreja de Efésios, capítulo 2, Efésios 2, 14 a 16. Veja o poder que a cruz do Senhor Jesus tem para consertar e reparar uma igreja. Uma igreja. Um evangelho sem cruz e uma igreja sem cruz não pode ser chamada de igreja e nem tampouco este evangelho de evangelho. Agora veja o evangelho da cruz. Paulo prega a Éfeso, a igreja em Efésios 2, 14 e 16.
Porque ele é, diz Paulo, a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Para quê, irmãos? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, promovendo o quê? Paz. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, que é a igreja, por intermédio o quê? Da cruz, destruindo toda a inimizade. Já parou para pensar que se nós somos uma igreja com a cruz ou sem a cruz? Faça uma leitura no desempenho da nossa unidade. Faça uma leitura no conflito das gerações. Faça uma leitura na nossa aceitação de nossa liturgia, ou na maneira como suportamos ou desdenhamos e tratamos o nosso irmão. E a pergunta que eu faço é: nós somos a igreja de Corinto ou nós somos a igreja de Éfeso, onde a cruz é um ponto de solução e de pacificação de todas as nossas tensões e de conjugação de toda a nossa diversidade? Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi tão misericordioso com a igreja de Corinto, ao clamar pela igreja: igreja, erga a cruz de Jesus, e com certeza a cruz não será anulada, a cruz será na igreja restaurada e a comunhão novamente estabelecida. Segundo ponto, a ausência da cruz, irmãos, fará evidente uma igreja carnal. Repito, a ausência da cruz fará evidente uma igreja carnal. O apóstolo Paulo identificou claramente que a carnalidade da igreja era notória e percebida por todos, não só por ele, mas por toda a comunidade. Vá para a sua Bíblia, 1 Coríntios 3, e veja como Paulo identificou a igreja: santa, justa, boa, pia, pura e correta. Foi isso? Não, não foi. 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 3. Olha o diagnóstico da igreja e como Paulo mostrou que uma igreja que anula a cruz colhe as consequências de ser uma igreja carnal. 1 Coríntios 3, 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como o quê? A carnais. Como o quê? Crianças, meninos em Cristo. 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam o quê? Vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Agora veja o 3. Porque ainda são? Meu Deus, cristãos. Paulo passou 1 ano e 6 meses. Paulo já está em Éfeso, ó, há tempo. A carta deve ter demorado quanto tempo para chegar? E passa tudo isso, aquela gente está no espírito ou está na carne? Crente carnal, pessoal. Não tem um vegano na igreja, só carnal. Deveria meditar no Espírito, buscar a mensagem do Espírito, deveria buscar as ações do Senhor, mas o apóstolo Paulo tem um triste diagnóstico. Vocês decidiram se dividir, vocês decidiram se fracionar, vocês decidiram escolher uma vida de pecados, e hoje eu tenho que dizer para vocês que tudo isso é porque a cruz saiu, e a carnalidade ela vai tomando espaço, a carnalidade ela vai tomando lugar. Como é que nós sabemos que uma igreja sem Cristo, que uma igreja sem cruz é uma igreja carnal? Paulo escreveu isso à igreja da Galácia. Gálatas 5:19, quer saber a diferença de uma igreja que tem o Espírito e a cruz, de uma igreja carnal? Ele disse, numa igreja carnal, Gálatas 5:19, numa igreja carnal temos prostituição, numa igreja carnal temos impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, numa igreja carnal temos porfia, ciúme, ira, discórdia, numa igreja carnal temos dissensão, numa igreja carnal temos o quê? Partido, numa igreja carnal temos o quê? Inveja. Numa igreja carnal tem bebedeira, tem glutonaria e tudo de pior que você imaginar, porque essa igreja não está no Espírito, mas está o quê, irmãos? Na carne. E é por tudo isso que o apóstolo Paulo pede àquela igreja: em nome de Jesus, se arrependam, voltem à cruz e tenham na cruz de Cristo um sentimento de unidade, de perdão e de pacificação. O apelo de Paulo é para que a igreja frutificasse não na carne, mas no Espírito. O desejo de Paulo era que a igreja tivesse amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas a igreja estava longe, absolutamente longe, da cruz do Senhor Jesus e do Evangelho. A igreja de Corinto tinha conhecimento, mas não tinha amor. Tinha carisma, mas não tinha caráter. Era uma igreja totalmente desviada do caráter cristão. Terceiro aspecto, já estamos chegando à conclusão. A terceira coisa que percebo que Paulo vai diagnosticar na igreja. Primeiro, uma igreja com a cruz anulada, com o evangelho sem cruz, uma cruz anulada. Segundo, ele diz que por não ter a cruz e ter a cruz anulada, ele vê a evidência clara do que aquilo causou. Uma igreja carnal,
pecaminosa, absolutamente pecaminosa. Mas em terceiro lugar, ele dá a solução. Sejamos firmes, eu serei firme, nós voltaremos a ser firmes no ensino da cruz. E a cruz de Cristo será o fundamento da saúde espiritual, não só da igreja, irmãos, mas do cristão. Para o apóstolo Paulo, a firmeza do ensino da cruz de Cristo será o fundamento da saúde espiritual de uma igreja espiritualmente saudável, mas de um cristão espiritualmente saudável que frutifica as obras da cruz do Evangelho de Cristo no seu coração. Primeiro ele diz, a cruz de Cristo é loucura para os perdidos. O que isso significa? Capítulo 1, verso 18. A cruz de Cristo é loucura para os perdidos. A mensagem da cruz, irmãos, não pode ser compreendida por aquele que rejeita o Evangelho. A cruz de Cristo nunca será entendida por aqueles que recusam as verdades do Evangelho, que estão ocultas muitas vezes, para serem reveladas através de paradoxos, que nós precisamos crer e aceitar. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, está aí, só virar uma página, 2,14. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são o quê? Eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. O que está acontecendo com a igreja hoje? O pastor está pregando o Evangelho, está falando do amor de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, falando dos pecados. A psicologia faz você se sentir bem. A autoestima, a autoajuda, ela vai jogar você para cima e você vai sair daqui bem, porque o objetivo é autoajuda. É você se alegrar, se sentir bem e dizer, estou melhor, vou para casa. O Evangelho vai sendo exposto, vai sendo pregado. Você vai se sentir bem? Não, você vai se sentir mal. O Evangelho fala que adultério é pecado, prostituição é pecado, mentir é pecado, fala que Cristo morreu por causa do seu pecado, fala que você precisa se arrepender do seu pecado, fala que você precisa confessar o seu pecado e você vai se sentindo mal. E vai sentindo mal, e vai sentindo mal, percebe a diferença? E aí no momento em que você diz, não é para mim, você faz o quê? Você levanta e vai embora. Porque o Evangelho confronta. E o Evangelho chama o quê? Ao arrependimento. Aí o que o pastor faz desesperado? Porque mais de 50 pessoas no culto de ontem levantaram e foram embora. Domingo que vem ele prega o Evangelho, para a pessoa se sentir mal e confronta o pecado, ou ele prega a autoajuda. O que ele faz? Ele passa a pregar a autoajuda. Ele passa a pregar a autoestima. Porque as pessoas vêm, se sentam, ar-condicionado, água fresca, pega no bebedouro, copinho no banco, igual cinema, né? Ingresso total. E ele se sente o quê? Bem. Aí Paulo está dizendo, tenha cuidado. Você nunca vai levar essas pessoas a compreender o Evangelho. Porque só pelo Espírito elas vão ouvir o Evangelho. Então, se eu começasse esse culto com 2.000 pessoas e eu terminasse com 1.000, eu continuaria com o Evangelho crendo, que o Evangelho já me ensinou, que mortos espirituais e surdos espirituais não vão ouvir o que eu estou dizendo, a não ser que o Espírito Santo os capacite. Amém, irmãos? E eu não vou negociar o meu púlpito e o meu Evangelho, o Evangelho que eu aprendi e preguei, porque eu tenho certeza, está na Bíblia, que as coisas espirituais serão discernidas o quê? Espiritualmente. Os carnais vão se levantar e vão embora, porque eles não querem crucificar a sua carne. Eles não querem romper o seu pecado. Eles não querem mudar a sua história de vida. Eles querem com comichão alguém que afague com sua mensagem, passe a mão na vida que eles estão levando. O apóstolo Paulo está dizendo que este evangelho e esta mensagem será pregada sem cruz. Porque a mensagem da cruz pregada é para quem tem discernimentos espirituais. Em último lugar, eu quero terminar esta mensagem, que a cruz é a única porta de convite à salvação em Jesus. Versos 22 diz assim, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Coríntios 1, 22. Nós, porém, pregamos a quem? A Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para quem? Loucura para os gentios. Termino dizendo, irmãos, que o convite à salvação proposto por Paulo não se baseia nos conceitos humanos. Paulo sabia que não poderia pegar a opinião popular e a pesquisa popular e pregar o que agrada as pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo detectou na igreja. Vocês judeus, vocês querem sinais, e vocês gregos querem o quê? Sabedoria. Vocês judeus são pentecostais. Se não expulsar demônios, se não cair endemoniado, se não passar o paletó, se não tiver um negócio aqui, vocês não vão ficar. Paulo está dizendo, mas eu não vou fazer isso não. Porque eu tenho aqui algo muito mais poderoso, a mensagem da cruz. E ele está dizendo, e vocês gregos estão na mesma ruindade. Um quer uma coisa e vocês querem conhecimento. Paulo disse, eu não vou ficar na razão, na lógica linear aqui não. Eu vou pregar o paradoxo.
Fraqueza é força. Eu vou pregar o paradoxo. O último será o quê? O primeiro, eu vou na contramão do mundo. E se vocês quiserem achar que o mundo e a lógica do mundo e a natureza e o conhecimento vai levá-los, ele diz, não vai. É isso que eu preguei de manhã. Somente a cruz vai levá-los ao céu. Amém? O que Paulo está dizendo aqui? Eu não vou negociar o meu sermão. Eu não prego nem para gregos e nem para gentios. O meu objetivo não é agradar gregos nem troianos. O meu objetivo é erguer a mensagem da cruz e dar a você uma chance de herdar a vida eterna. Amém, irmãos? Esta é a mensagem da cruz. Isso está claro e absolutamente claro nos versos 22 e 23. Veja por fim, irmãos, agora o segundo princípio. O convite à salvação revela Cristo da maneira de Deus e não o quê? E não da maneira dos homens. Paulo está dizendo que não apresentou Jesus como os homens queriam ouvir ou como então os homens pediram que ele falasse. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, verso 24, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, o poder de Deus e o quê? A sabedoria de Deus. O meu sermão de 3 ou 4 pontos não segue a sua tendência. Ele segue o mais puro evangelho, ele leva a mensagem da cruz, ele tem que tocar o seu coração, porque ele já é poderosamente a mensagem do Senhor Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Terceiro e último lugar, para Paulo o convite à salvação se baseia na sabedoria, exclusivamente na sabedoria e no poder de Deus. Veja o verso de número 25. Paulo vai dizer assim, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a do homem. O que Paulo está dizendo? Por que Paulo está dizendo isso? O plano de Deus passa pela cruz. Para os judeus, Jesus é fraco. Entenderam? Para o judeu, Jesus é fraco. Jesus é uma divindade qualquer. Por isso, ainda hoje, o judaísmo não aceita o cristianismo. Por quê? Os judeus, diante da cruz, disseram assim, se tu és o filho de Deus, faz o quê? Desce. Se tu és o filho de Deus, opera um sinal, olha isso, milagres, um sinal, desce agora, salva você e quem? E a nós. Isso é mensagem do judaísmo. Ele precisa determinar. Na TV, eu determino. Não é assim? Eu mando. Se eu disser, o senhor faz. E se o senhor fizer um sinal, eu creio. Essa não é a mensagem da cruz. Quando o apóstolo Paulo vai fazer esse diagnóstico de que estão os judeus olhando aquilo que na mensagem é uma loucura, porque na verdade eles querem um Cristo triunfante, poderoso, miraculoso, mas que naquele momento não podia descer da cruz. E para os gregos viam Jesus e viam em Jesus uma loucura, né? Por quê? Eles viam, na verdade, como é que pode um ser poderoso como Jesus, para os gregos era isso que está na mente deles, o homem mais poderoso e rei do universo, morrer punido, preso nas mãos do Império Romano. Para os gregos, Jesus é um fraco, que sua fraqueza está tão fraca e tão debilitada, que ele tem que se entregar e se doar, não podendo fazer nada, nem por ele, nem por ninguém. O que os gregos esperavam? Não, nós queremos um Deus que conheça, um Deus poderoso e que triunfe como os deuses de nossa mitologia grega. Na verdade, quando Paulo mostra esse contraditório, está dizendo que a fraqueza de Deus ali naquela cruz e que o esmagar de Deus ali naquela cruz é mais forte do que a menor e a maior fraqueza do ser humano. Quem é o nosso Deus? Salmo 147, versículo 5. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O que Paulo propôs, irmãos, é naquele momento, o que Paulo disse, é que o convite que era feito a eles estava baseado em um poder tão elevado. O convite feito a gregos e judeus, um convite feito àqueles que eram de Paulo, de Pedro, de Apolo, um convite que era feito a uma igreja que estava dividida e com escândalos, é que aquele convite, diz Paulo, é tão elevado, tão alto, que somente Deus, descendo de sua altitude e do nível elevado em que aquela verdade está, chegando aqui e trazendo esta mensagem a um nível que nós podemos compreender, somente assim conheceremos o Evangelho. Por isso ele disse que um Deus tão poderoso se tornou tão fraco, que um Deus tão grande se tornou naquela cruz tão pequeno e tão humilhado, para que a graça de Deus nos alcançasse e oferecesse tão grande salvação. Não fosse a descida de Deus, a fraqueza de Deus e a mensagem da cruz, todos nós estaríamos fadados ao fogo do inferno. Mas pela cruz estamos salvos na graça da salvação. Quem crê nisso, diga amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ore comigo ao Senhor neste momento.
Você que ouviu o Evangelho do Senhor Jesus, tem hoje o privilégio de orar, para que a mensagem da cruz pregada, não só pela manhã, mas também agora à noite, possa alcançar o seu coração. A minha oração, em nome de Jesus, pela sua vida e por você, é que o Espírito Santo do Senhor lhe dê a clareza de que o Evangelho que você precisa ouvir foi pregado, de que a mensagem que você precisa entender já está sobre a sua vida. E que a glória do Senhor, sim, a glória do Senhor, Jesus encarnado na cruz do Calvário, morto e ressuscitado, já está aqui, para resgatar você com perdão de pecados, com purificação de pecados, para que você receba hoje a vida eterna. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero orar por você, que tem estado aqui, tem batido nas portas de religião e religião, tem batido na porta de igrejas e igrejas, tem batido na porta de pastores e pastores. Eu quero orar por você que tem procurado discursos que possam de repente agradar os seus ouvidos, né? Liturgias e práticas religiosas que lhe deem prazer e sensações. Eu queria dizer para você que você veio para o lugar certo, porque é que hoje você ouviu o puro Evangelho do Senhor Jesus, e pode confrontá-lo, veja, para arrependimento e para a vida eterna. Vamos orar? Senhor, eu estou orando pela igreja que está reunida na minha presença, na presença do Senhor, e juntos estamos todos nós, pastor e igreja. E o que pedimos? Que a palavra que foi pregada tenha neste lugar todo o poder e toda a eficácia. Que ela nos ajude, que ela nos fortaleça a vencer todos os obstáculos que estão diante de nós. Quantas vezes, ó Deus, estamos vivendo facções, dissensões e partidos, sejam na igreja, seja fora dela, sejam entre os nossos irmãos na igreja local e nas igrejas que também comungam conosco a mesma fé. Pedimos hoje, Senhor, ensina-nos o lugar de nossa crucificação. Ensina-nos hoje, o apóstolo Paulo tanto pediu, que deveria ser o processo pelo qual deve passar cada cristão. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha oração é que se tem alguém entre nós aqui vivendo para si, vivendo para o pecado, escravo do pecado, que hoje seja a noite da sua crucificação, que ele esteja crucificado com Cristo, viva não mais ele, mas Cristo viva nele, Cristo vive em mim. Como pastor eu estou aqui, Senhor, pedindo mais uma vez, passe o teu raio-x, passe os teus olhos, chamas como que de fogo, vendo o que há em mim, Senhor, e purifica-me para a vida eterna. Sobre meus irmãos eu faço a mesma oração, passe o teu olho, Senhor, derrama o teu óleo de unção, dá-nos a visita plena do seu Santo Espírito no nosso físico nesta noite, para que olhando para dentro de nós, vejamos tudo aquilo que precisamos nos arrepender, tudo aquilo que precisamos deixar de praticar e fazer, para encontrarmos aqui o mais puro, ó Deus, lugar de arrependimento e santificação, a cruz de Cristo, o Calvário e a ressurreição. Nós não merecemos o que pedimos, mas oramos na ação meritória e poderosa de Jesus, que fará sobre nós essa obra essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.